Olá, pessoal. Vamos à nossa quarta aula sobre ótica geométrica. E nessa aula nós vamos falar de reflexão da luz e dos espelhos planos, tá? Os espelhos, eles são uma das aplicações, né, da questão da reflexão da luz. Então, nós vamos começar da seguinte forma. Nós vamos primeiro tratar de reflexão, efetivamente, né? E a reflexão, como nós sabemos, né, é um fenômeno óptico. A luz incide sobre uma superfície e volta para o meio de origem, né? Então, como você já sabe, os espelhos, eles são os principais instrumentos utilizados para esse fenômeno. E o espelho, ele busca potencializar esse efeito no seu limite máximo, uma vez que as superfícies, elas, em geral, elas passam por três fenômenos: reflexão, refração e absorção. Mas nós vamos tratar dos outros em um outro momento, tá? Então a luz incide no meio e volta para o meio de origem, né, nessa superfície refletora. Então nós temos basicamente dois tipos de reflexão: o que nós chamamos de reflexão especular, acontece na superfície polida, e a reflexão difusa numa superfície rugosa. E aí, nesse caso, né, nós vamos concentrar nossos estudos, para simplificar mais o processo, na reflexão especular, tá? A reflexão difusa é um fenômeno imprevisível e é mais complexo de se estudar. Então, aqui, vocês têm aí os esquemas, né, e um exemplo prático com um laser. Então, perceba que na reflexão especular, a luz incide no meio, volta praticamente toda ela. E na reflexão difusa, além de eu ter reflexão em várias direções, eu tenho aqui passando para dentro desse bloco aqui, talvez seja acrílico, vidro, não sei, uma parte da luz. E quando ela passa para o outro meio, isso vai caracterizar uma refração. Como eu falei anteriormente, a gente vai ver isso num outro vídeo, tá? Então, nós vamos focar nos nossos estudos aqui na reflexão especular. Aí, assim, claro, são casos extremos, né? A física do ensino médio, a gente lida, na maioria dos casos, com situações mais próximas do ideal, tá? No caso da vida prática, a maior parte das superfícies tem propriedades refletoras intermediárias, fica entre um caso e outro, né? Nesse veículo aqui, um caminhão, um carro, eu não sei, aqui eu teria uma reflexão um pouco mais próxima da especular, nesse segundo um pouco mais próxima da difusa, tá? E aí nós temos sempre uma situação intermediária, ok? No entanto, como eu disse, a gente, para efeito de simplificação, a nível médio, trata de reflexão especular. Então, voltando para a questão da reflexão, nós vamos pegar um raio de luz que incide numa superfície e reflete. Então, o raio incidente, que é o raio que chega na superfície, o raio refletido, que é esse outro que emerge da superfície, e a reta normal, aí um detalhe: o que é reta normal? A reta normal é uma reta imaginária, né? E normal em matemática significa perpendicular, ou seja, que forma 90 graus, tá? Então a reta normal é uma reta que fica no ponto de incidência, que forma 90 graus com a superfície, ok? Então, o que as duas leis da reflexão dizem? Primeiro, os raios e a reta normal, eles são coplanares, ou seja, eles fazem parte de um mesmo plano. No entanto, o que é mais importante aqui para você é a segunda lei, que esses dois ângulos aqui, I e R, eles são iguais, tá? E aí, claro, se a superfície for plana, né, esses ângulos aqui com a superfície também são iguais por consequência. Mas você não vai poder considerar como regra, porque nem toda superfície é plana, tá? Então, o ângulo aqui, ele é medido com relação à reta normal, tá?
Então, um engano muito comum que às vezes alguns estudantes cometem é pegar como ângulo de incidência o ângulo com a superfície ou de reflexão com a superfície. E o ângulo não é pego, não é analisado em relação à superfície, é analisado em relação à reta normal. Sempre, em qualquer caso, a reta normal ela vai formar 90 graus com aquele ponto da superfície, tá? E aí, diante dessas duas regras, dessas duas leis, a gente chega na questão dos espelhos. Okay? Então, antes de nós começarmos a falar da reflexão nos espelhos, propriamente ditos, vamos falar o que é um espelho. Né? Então, na realidade, um espelho ele é feito por 3 camadas. A primeira camada, que é a principal, é um metal, certo? É um metal bem polido, em geral até recoberto de prata, para aumentar a efetividade do espelho. E logo depois vem uma camada, né, de um segundo metal, que é a base. Tá? Isso impede que a luz seja absorvida, né? Então, geralmente aí além dessa camada de metal, ela é uma camada escura, tá? E a terceira é o vidro propriamente dito. Então, nós temos essas 3 camadas, elas são unidas e surge o espelho, como você conhece. Então, nós temos metal, né? Além do metal, nós temos uma base, tá? Uma tintura preta, uma camada escura, tá? E o vidro, propriamente dito. Então, quanto maior é a qualidade do metal e melhor é a qualidade do vidro, melhor vai ser o espelho. Tá? Em espelhos mais simples, essa tinta preta, às vezes, ela dá lugar a papelão, né? E aí eu tenho um vidro de segunda qualidade, ok? Então, a questão do espelho é a seguinte, né? Existem algumas regras de formação de imagem em espelho, tá? E primeira coisa que nós precisamos observar é que a imagem, isso você já deve ter prestado atenção, quando você se olha diante do espelho, a impressão, digamos, que você tem é que a imagem se forma atrás dele. Né? Aquela imagem, ela é dita virtual. Nós vamos detalhar isso posteriormente, mas nós já vamos adiantar. A imagem, ela é virtual porque ela é formada não por raios luminosos. Esses raios não podem ser projetados. Tá? Ela é formada por prolongamentos. Então, são o caminho do raio, aspas em caminho, né, atrás do espelho. Tá? Como você está vendo aqui, veja os prolongamentos da imagem se formando. Então, quando esses prolongamentos se cruzam, você tem uma imagem atrás do espelho, né, e nós chamamos essa imagem de imagem virtual. Tá? Então, essa imagem virtual ela não pode ser projetada. Nenhuma imagem virtual pode ser projetada. Essa é uma característica da imagem virtual. Apenas imagens reais podem ser projetadas. Nós vamos ver formação de imagens reais, né, com os espelhos esféricos. Nos espelhos planos, tá, nós temos aí, dentro das condições que nós trabalhamos, são chamadas condições de Gauss, tá? Ou seja, o objeto está razoavelmente próximo, né? Os raios são praticamente paralelos, enfim. Mas nós temos condições em que o espelho plano ele forma uma imagem real e você já fez esse teste. Tá? Quando você pega, às vezes, o vidro de um relógio, mesmo plano, tá? Esse vidro, às vezes, você consegue concentrar só aquela brincadeira que as crianças fazem com vidro, ou, às vezes, um pedaço de metal, de pegar a luz do sol e jogar no olho de alguém. Aquilo é a reflexão da luz. E, nesse caso, a imagem formada é real. Tá? Mas isso é uma outra história que a gente vai ver lá nos espelhos esféricos. Nas condições em que nós trabalhamos, como eu mencionei, condições de Gauss, a imagem é virtual, né? A distância e o tamanho, né? A distância do objeto e da imagem ao espelho são a mesma, tá? São as mesmas, e o tamanho do objeto e da imagem são os mesmos. Mais uma vez, voltando para questões práticas, você sabe, quando você começa a se afastar razoavelmente do espelho, essa imagem vai ficando menor. Mas nós estamos trabalhando o que nós chamamos de condições de Gauss. Então, o objeto próximo ao espelho, a inclinação dos raios é pequena,
Então, nós temos aí, tá, que o tamanho da imagem é o mesmo do tamanho do objeto. Ok? Uma outra característica da imagem, né, é de que você vê a alternância, né, na horizontal, não na vertical. Tá? Então, por exemplo, você vê o carro da ambulância aí, você vê que o nome ele é escrito de uma forma diferente. Por quê? Quando você está dentro do seu veículo e olha pelo retrovisor, você identifica o nome correto. Isso é o que a gente chama de enantiomorfismo, tá? Então, a imagem em um espelho plano ela é virtual, porque veja aqui o caso do cachorrinho, por exemplo, né? Você tem aqui o objeto, o cachorro fora do espelho, e a imagem, o cachorro, aspas, né, dentro do espelho. Então, a imagem é virtual. Essa imagem dele, que está aqui dentro, ela não pode ser projetada, tá? Você não pode projetar ela em lugar nenhum. Então, o cachorrinho aí, ele é uma imagem virtual, só o cérebro consegue detectar isso aí, os olhos e o cérebro, tá? Uma imagem direita, né? Então, como eu disse, ela não tem reversão aqui na vertical, então o cachorrinho não aparece de cabeça para baixo. E aí você pode questionar, e tem espelho em que isso acontece? Sim, tem espelho em que isso acontece. Tem espelho onde você coloca o objeto diante dele e ele aparece de cabeça para baixo, mas isso é uma outra história. Mesma distância, tá? A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Tamanho é o mesmo, observe o cachorrinho aí. E enantiomorfismo explica esse fenômeno aí do nome na ambulância. A gente vai ilustrar isso da seguinte forma. É uma consequência da distância. Então, por exemplo, cada letra da palavra física, aqui, ela está a uma distância do espelho. Então, o A, o último A, né, aqui, a última letra que diga aqui, ela está a uma distância qualquer do espelho. Então, no caso, na imagem, ela também vai estar mais próxima. E assim as outras vão se afastando, como acontece com as respectivas imagens. Tá? Então, por isso que acontece o fenômeno do enantiomorfismo, que justifica que o nome ambulância seja escrito dessa forma, tá bom? E claro, também uma coisa que foi falado no encontro passado, o princípio da propagação retilínea, que até certo ponto ele é obedecido. E aí nós vamos falar de algumas consequências dessa definição. Por exemplo, nós vamos falar de movimentação do espelho, tá? Então, quando o espelho se desloca a uma certa distância x, a imagem também se desloca. E aí, cuidado que existem aí nos exames, nas provas, às vezes, algumas pegadinhas. Por exemplo, se o espelho se desloca x, a imagem se desloca x em relação ao espelho, só que 2x em relação ao objeto. Então, tem que ver esse detalhe. Porque, veja, aqui entre objeto e imagem eu tenho 2D. Tá certo? Na figurinha de cima, objeto e imagem eu tenho 2D. Aqui embaixo, o espelho afastou o x, né? Então, eu tenho distância do objeto, a distância da imagem, 2D mais 2x, tá? Medido em relação ao objeto. Então, cuidado com esse detalhe, que o referencial aqui é importante. Se você afasta o objeto de x, a imagem em relação ao espelho afasta de x. Mas em relação ao objeto, a imagem afasta 2x. Então, perceba que esse 2 ele vai ser bem recorrente em outros pontos. Tá? Aqui tem um exemplo do trabalho com espelho para você ver uma série de questões que são levadas em conta, tá? Quando eu mencionei a questão da ótica geométrica. Então veja bem, a Maria aí, né? Ela está diante de um espelho suspenso. Então, qual é a história aqui? Ela quer se olhar no espelho de tal forma que ela se veja completa do outro lado, da cabeça aos pés. Então, o raio que parte do pé chega na cabeça, o raio que passa na cabeça chega no pé. Então, reversibilidade, né, dos raios de luz. E a gente vai ver como é que isso fica em relação à formação da imagem. Então, você tem aí a formação da imagem da Maria. Então, se a Maria está a uma distância D, a imagem está a uma distância D do espelho.
Se a Maria tem uma altura H, a imagem da Maria tem uma altura H. Então, nós temos dois triângulos aqui que são semelhantes. A Maria e a distância da Maria, a imagem da Maria. E um triângulo pequeno formado por essa altura aqui, que vai da base do espelho até o solo, é a altura de suspensão, até a imagem. Então, tem dois triângulos aí que são semelhantes. Tá? Então, o triângulo grande tem base 2D e a altura da Maria é H. Tá? O triângulo pequeno tem base B e a altura dele é a distância, né, de suspensão do espelho aí. Então, para que a Maria possa se ver por completo, né, levando em conta essa questão da formação de imagem, esse exercício tem muitas variações, mas a essência do raciocínio é a mesma, tá? Perceba que a altura da base tem que ser metade da altura da Maria. Perceba que o 2, ó, mais uma vez, ele aparece. Tá? Se o espelho afasta x, a imagem afasta 2x. Se o espelho está suspenso de uma altura h, essa altura h, para que a Maria veja a sua imagem completa, que tem que ser metade da altura dela. Tá? Então, como consequência disso aí, nós temos a seguinte condição: se o espelho se desloca numa velocidade v, a imagem se desloca v em relação ao espelho e 2v em relação à imagem. Tá? Então, feitas essas observações, né, vá ao seu Classroom e veja o exercício que tem proposto lá. Tá? Tem algumas questões importantes que devem ser resolvidas e entregues posteriormente. Tá? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.